Então, eu não sei se tu já falou, eu acho que passei um tempo desconectada, meu nome e tal, mas eu me chamo, no curso me chamam de Bia Luna, né, Beatriz Luna. E eu vou falar um pouquinho, assim, sobre eu tô atualmente, provavelmente no nono período, ou mais pra cima disso, eu não tenho certeza, porque ficou tudo meio confuso, né, nessa pandemia. Enfim, mas assim, já sou vivida do curso. Tentando terminar. E eu vou falar, assim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o que eu faço hoje em dia mais para frente, mas só para esse panorama geral, assim, do que é que vai ser essa conversa e tal, tá como workshop, mas acho que vai ser mais uma conversa até pelo tempo, assim, eu tenho uma proposta de atividade no final, mas aí fica para quem quiser fazer depois. Eh, Enfim, hoje em dia eu trabalho como ilustradora, né, eu trabalho no estúdio de animação. E eu tive vários dilemas ao longo do curso sobre arte, design e para onde ir, o que fazer, como trabalhar. E assim, esse curso, quando o Gabriel veio falar comigo para poder estar aqui falando com vocês, foi pensando numa palestra que eu tinha feito há um tempo atrás, que era exatamente sobre isso, sobre elementos de design e ilustração. Mas eu resolvi fazer de um jeito diferente um pouco, para apresentar aqui, por ser para a faculdade, né? Porque tem esses dilemas também. Eu gostaria de comentar, assim, acho que também a gente está num período que está tudo muito distante, né, a faculdade parece estar terminando, tipo, a gente está bem desunido, está esse momento bem frágil, e eu queria dar uma palavra sobre o contrário disso, assim, de como apreciar o curso, assim, do jeito que está agora, assim, quem pode. Enfim, dito isso, eu queria começar, falando sobre 2 coisas, assim, e explicar um pouco desse título. A primeira, como está escrito em vermelho, que é sobre não desistir do curso no terceiro período, é que eu vi, é um fenômeno que eu vi muito acontecendo, que é exatamente o seguinte, deixa eu ver se passa. Esse fenômeno que acontece da galera que sai no terceiro período, você entra, assim, você entra no primeiro período e aí quando rola aquelas perguntas, por que você está em design? Aí 90% assim, todo mundo fala que gostava de desenhar, gostava de ilustrar, então sempre tem muita gente assim com essa pegada de ilustração que entra em design. E no começo realmente é tudo flores, assim, você acha que vai ser um curso bem aberto, livre para você fazer várias coisas. Primeiro período todo mundo pega bem leve, tem a cadeira de rãs, é tudo bem experimental, assim. E aí você se dá no segundo período, você dá de cara com tipografia, web design, ter que mexer no Illustrator e, e todas as coisas assim que parecem tão não artísticas, né? E aí você toma um baque. Eu pelo menos tomei, porque eu entrei bem assim, eu tomei, gosto de desenhar, vou aqui entrar nesse curso que eu acho que todo mundo desenha, né? E vendo o que dá. E enfim, aí teve um momento de desilusão no segundo período, que eu vi que seria coisa séria, né, design. E aí no terceiro, geralmente sai, assim, porque realmente não se encontrou o curso, tipo, e vários motivos. E aí eu queria até fazer um apontamento sobre isso, que esse não é nenhum tipo, uma conversa nem um pouco assim, moralista de falar, se você sair do curso, você não vai dar certo para você, não é, ou fique no curso que é o melhor jeito, ou o jeito mais fácil de fazer as coisas e conseguir trabalho. Gente, não é. Definitivamente não é isso. Tipo, muito pelo contrário, eu acho que a caminhando cada vez mais você ter um diploma ser menos necessário na contratação, ainda mais em cargos tipo, de ilustração, enfim. Mas, né, como eu falei, querendo ou não, você está na federal, que é um privilégio, né? Então, quem pode estar pagando, design é um curso elitista, todo mundo sabe que é. Quem pode estar aqui, eu acho que eu queria falar nesse ponto, assim, de como que eu encaro essas coisas de design como algo que pode agregar à arte, à ilustração que eu faço, ao meu pensamento, porque tem muita coisa boa aqui, que sai daqui. E eu demorei para aprender isso, e eu queria muito que no meu primeiro período tivesse tendo essa conversa assim com alguém, sabe, que também gosta de ilustração e que passou pelo curso.
e me falasse o que é que vai rolar, o que é que eu posso tirar daqui. Enfim, eu vou tentar passar um pouco isso. Então, assim, vou deixar realmente como uma mesa redonda aqui. Quem quiser assim, me pausar em qualquer momento para perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone. Ou manda no chat, eu estou aqui de olho também. E, enfim. E aí, outro ponto que eu queria falar antes de começar mesmo é sobre no título, né, que está escrito como unir arte e design. E aí, arte é um termo muito geral. Não sei se os motivos de cada um tá aqui. Eu acho que você pode ter lido arte e pensado em algo diferente. O meu, a minha, o meu lugar de fala é nesses pontos aqui que eu botei na tela, backgrounds, props e personagens, são termos de ilustração para desenho animado, é onde eu trabalho, onde eu tenho mais conhecimento, assim. Mas eu queria falar de uma forma que não fosse focada nessas coisas. Eu acho que eu queria falar mais em arte como desenvolvimento visual. Eu queria fazer esse recorte antes de começar. Eu tentei deixar essa apresentação mais geral possível, assim, que qualquer pessoa que produza visualmente algo possa estar aqui assistindo e possa tirar alguma coisa, sabe? Então, eu queria usar o termo desenvolvimento visual para abranger todas essas coisas que envolvem um pensamento, né, por trás de planejamento e que você visualiza um produto final. E é justamente a parte onde toca no design, né? Porque o design é como se fosse arte aplicada, é arte com um fim. E a arte não necessariamente tem um fim, né? Então, mas não é esse tipo de arte que vamos falar agora, né? Termo mais aberto, é realmente no que toca e que se dá para aproveitar o design na arte e que ponto eles conversam. E eu acho que isso abrange muitas coisas, assim, abrange tatuagens, abrange criação de cartazes. Nossa, tudo, qualquer coisa que você vai planejar e que no fim ele vai ter um destino, né? Mesmo que ele seja um destino visual, algo prático, ele foi pensado para alguma coisa. Eu acho que design é mais essa forma de pensar, né? Como é que eu vou fazer as coisas e como é que eu vou chegar num resultado determinado. E, enfim, aí esses eram os dois pontos que eu queria falar e eu vou falar um pouquinho assim só rapidamente só sobre o que eu faço, para também não tirar muito tempo da apresentação mesmo. São os trabalhos, aqui eu vou ter alguns trabalhos meus que eu desenvolvi nesse, tipo, tá aí de 2019 a 2021, mas tem muito mais tempo, assim, eu comecei na faculdade, acho que segundo período eu estava estagiando numa empresa de games, então passei muito tempo aí, aprendendo algumas coisas no mercado mesmo, quem quiser até trocar uma ideia sobre isso depois. Mas, enfim, eu atuei mais na área de produção de cenários, desenvolvimento visual, color key para algumas cenas, fiz design de personagens, eu botei algum exemplo aí recente. E, cara, só para vocês saberem de onde eu falo, né? Quem tiver uma experiência diferente dessa, seria massa ouvir também. E, bom, é isso. Eu vou passar para conteúdo. Eu como essa ia ser só uma hora, eu sei que não vai dar tempo de eu falar muito, de falar muitas coisas. Então, naquele ponto em que eu estava falando que arte toca design, dá para se nomear algumas coisas, assim, dar nome a alguns elementos e signos desse encontro de arte e design. E existem vários, e é um campo assim, muito subjetivo, até se você for parar para ler muitas coisas, assim, muitos autores. Eu me basei muito na Ellen Lupton mesmo. O primeiro livro de design que manda para você ler, Os Novos Fundamentos de Design. Ele é realmente importante, eu até botei aí no final na lista de livros recomendados. Mas, enfim, esses elementos que eu botei aqui no centro, que é movimento, equilíbrio, unidade, variedade e foco. E eu botei um etc. no final para mostrar que tem mais e que eles se conectam às vezes. Enfim, é mais um resumo do que pode ser elaborado sobre esses elementos, né? E eu vou explicar um por um, assim, como eles se mostram na arte e no design. E é o primeiro de todos, o movimento, que peguei esse exemplo aqui. Eu tentei botar vários exemplos diversos, assim, não só ilustrações,
mas eu quis abrir com ilustração para falar sobre isso, que é, assim, uma imagem, é importante que ela tenha um movimento, e ele não é necessariamente um movimento de imagem. Nessa daí está aparecendo um movimento literal, né, que é como se fosse um carro em movimento, mas se você prestar atenção, tem linhas, né, que reforçam esse sentido. Mas, de toda forma, o movimento é a forma que seu olhar passa por uma tela, né? Uma imagem ou qualquer essa visual, qualquer coisa que você vê, né? Seus olhos meio que vão dar um passeio por ali. E as linhas de um design, quando ele é planejado, você pode planejar isso de uma forma que reforce sua intenção. Por exemplo, isso aqui é uma imagem estática, eu não faço ideia de que é uma imagem parada, mas mesmo assim eu consigo ter uma ideia de que direção ela está indo, que eu acho muito engraçado você perceber isso, que parece que está indo para a esquerda, e por quê? Ela está parada, mas você vê, tem as linhas todas que apontam para essa direção, as manchas estão mais borradas ali, então seu olhar vai para lá, então tem o movimento meio que tanto da peça quanto do seu olho. E esse é uma abordagem de design sobre uma peça quando você quer ter essa intenção, né? E geralmente, se há uma intenção, por exemplo, essa aqui é uma arte desse James Gilliard, ele é um assim, pessoal dele, que é uma arte assim, feita por ele no estilo dele, sem nenhum propósito final, além de experimentações, né? Mas, assim, o propósito que ele deu, acho que foi atingido com sucesso, que era de mostrar essa ideia de movimento, dar até um certo direcionamento para a esquerda e para a direita, que se olha. Enfim. E aí eu peguei outro exemplo que é bem diferente, assim, é um frame do filme Páprica, 2006, e que ele não necessariamente está tendo um movimento de ação, né? Mas um movimento de olhar, e é reforçado com essas cenas recortadas da personagem no espelho. E aí você segue o olhar dela todo para a direita. Então, assim, mesmo que isso aqui é uma cena de um filme, né? Então ele estava, obviamente, em movimento, mas no filme também se há essa intenção de guiar a visão de quem assiste, né, por pontos importantes. Então essa preocupação com o direcionamento do olhar é sempre está muito presente. Então, se você for alguém que vai trabalhar nessa área, assim, eu acho que é algo que vale a pena prestar atenção, de estudar, de até observar nas coisas que você consome. E quando se deparar com isso no meio de uma cadeira assim, você... acho que no primeiro período tem as pranchas de Hans, eu acho que até fala bastante sobre isso, do movimento, cada prancha tem uma intenção diferente, né? Que começa os primórdios desse pensamento, e acho muito incrível, assim, de você poder ter esse tipo de olhar sobre as coisas, realmente, você pensar em quem está observando. E aí eu botei aqui outro exemplo totalmente diferente, fui para parte mais clássica, assim, poderia ser uma moldura em um museu, né? Mas é só porque eu gosto muito dessa imagem, porque acho que ela tem os dois elementos que eu falei, tanto um movimento de pinceladas, assim, você dá a sensação de movimento numa imagem estática, quanto de olhar, porque se você prestar atenção, aqui no meu mouse, cada pessoa, sim, que estava falando sobre o movimento do olhar, que guia a pessoa que está olhando. Se você vem com o seu olhar aqui para o canto direito da cena, você vai ver essa senhorinha olhando para esse moço, que aí ele vai estar olhando para ela, e ela está olhando, não sei se dá para perceber pela câmera, ela está olhando diretamente para a câmera, assim, entre aspas. Até se você olhar para esse cara que está de costas, você consegue ver que tem um movimento dele, da coluna dele, que vem para cá. Então tem essas linhas que são pensadas para fazer com que a pessoa passe mais um tempo, né, admirando uma obra. Isso vem muito das artes clássicas, em que você ter uma obra bem sucedida era que prendesse a pessoa que está olhando por vários tempos, assim. Hoje em dia não sempre é essa função, na verdade é muito raro ter, assim, se você for trabalhar em algum lugar, de fazer essa peça que se passe muito tempo olhando, mas é interessante você estudar sobre isso, né, pegar fontes mais históricas, assim, até para se inspirar, porque esses elementos não se perdem, né, por mais que não seja tão usado hoje, assim, é interessante saber
sobre isso como exatamente o elemento design, que você pode usar ao seu favor, caso precise, em alguma peça, algum trabalho, enfim. Foi isso que eu tinha que falar sobre movimento. E o segundo ponto, ou outro elemento de design que toca a arte é o equilíbrio. E também, assim como o movimento, eu acho que ele pode ser abordado de várias formas. Assim. Eu acho que é mais uma sensação de equilíbrio no geral de uma peça. Mas, por exemplo, eu peguei esse exemplo porque ele faz esse equilíbrio de imagem, assim. Eu vou voltar um pouco para explicar primeiro o conceito de equilíbrio simétrico e assimétrico. Acho que isso é importante falar também. É sobre você escolher como vai ser o ponto de equilíbrio da sua imagem, ou da sua peça, enfim, de se ela vai ser algo simétrico, né, que os dois lados são iguais, ou se vai ser assimétrico. E geralmente há uma preferência por designs assimétricos, né? Eles geram mais interesse, justamente porque criam linhas assim que faz que você percorra a imagem e não seja uma coisa que você absorva de cara logo muito rapidamente. É importante saber se então esse caso aqui seria um exemplo de design assimétrico, né? Os elementos não estão espaçados da mesma forma, mas ele, mesmo assim, essa peça tem um equilíbrio visual, porque aqui tem uma figura que ocupa bastante espaço. Eu diria que ocupa, sei lá, 30% da tela toda, assim, se fosse botar em preto e branco aqui, chapar o Homem-Aranha com o prédio. E ele faz esse equilíbrio com a parte bem escura aqui, sabe? Então, tem essa diferença de pesos de elementos que, dependendo de como você distribui na peça, ela fica equilibrada ou não. Então, eu acho que isso é algo muito importante, assim, pensar quando você está construindo qualquer peça visual, assim, saber se os elementos estão ajustados de uma forma que não fica pendendo olhar para um lugar que não é desejável, que não está chamando tanta atenção. Aqui dei outro exemplo de equilíbrio com um contraplano de uma imagem muito grande na frente e pequenas figuras atrás, que embora sejam menores, como elas têm maior volume, elas fazem mais peso. Então tem esse jogo de elementos também. Aqui também, e se você prestar atenção, enquanto eu vou falando sobre esses pontos, né, nas coisas que eu mostro, eles podem ser observados também. Por exemplo, aqui tem eu estou dando um exemplo de uma imagem com esse equilíbrio, mas ela também tem muito movimento no ponto passado, são coisas que conversam. A flecha cria uma linha aqui que faz você olhar para logo, e o cabelo dela faz essa moldura com esses personagens aqui atrás. O arco aponta para eles também, e fica toda você olhando para cá por vários pontos diferentes de foco, que inclusive é outro elemento que eu vou falar mais e que toca design e arte. O terceiro ponto é uma unidade estética, principalmente, que eu quis falar. Então, eu quis botar um exemplo um pouco diferente, um pouco mais para o design gráfico, do Estúdio Passeio. Ele é dos meninos incríveis, eu acho que muita gente deve conhecer até. E se não conhece, eu acho que vale a pena pesquisar, porque elas são muito boas mesmo. Eu acho que tem até mais gente no Estúdio Passeio hoje em dia. Quando eu conheci, tinha 3 meninas só trabalhando. E, enfim, aí eu quis dar um exemplo de unidade estética, assim, de que você usa elementos semelhantes para objetos distintos, né? A mesma peça tem toda essa unidade estética de é, tamanhos de linhas, de cores, de exposição de imagens, e aqui dá para ver que tem uma diferença de fontes até, de fontes totalmente diferentes, mas que ainda assim tem toda essa união visual que faz com que as coisas se conectem, né? Então, até numa imagem, passou aqui, uma imagem de ilustração, isso é algo que é pensado, sabe? Aqui dá para ver que teve uma escolha muito clara, assim, de usar principalmente elementos pontiagudos, de triângulos, dá até uma sensação de perigo, né? De alerta, que pode ter sido também a intenção, com certeza foi a intenção da pessoa que estava pintando esse cenário, dos Scott Wills, o cenário do Samurai Jackson, inclusive. E
E assim, é importantíssimo, assim, se você estiver querendo criar essa unidade. E aí é importante saber isso até se você quiser quebrar essa regra, assim, que não é exatamente uma regra, né? É uma forma de pensar algo, porque, por exemplo, se aqui na parte amarela eu quisesse botar um elemento que chamasse muita atenção, eu poderia vir aqui e botar um personagem redondo, sabe? Então, eu criaria uma área de interesse aqui, eu quebraria a unidade e criaria uma área de foco. E aí eu estaria resolvendo justamente um problema de design que fosse necessário, né? Então, esse também é outro ponto de por que é importante saber desses elementos, por mais que você não fique, tipo, 100% do tempo consciente deles, né, enquanto produz. Eu acho que é muito raro isso acontecer, mas só de saber que existe essa relação entre a relação da imagem em si, né, dos elementos dentro dela que se conversam entre si. Quarto ponto que eu queria tocar é na variedade, que é justamente isso que eu estava falando, assim, de você quebrar a unidade. E aí você faz uma variação para não perder a, a, a harmonia, né? A unidade da peça. Assim. E aqui eu botei um exemplo para design de personagens. E acho que não passa por esse pensamento, assim, mas acho que quando fala de outra maneira fica sempre mais óbvio, que é justamente fazer essa variação de personagens para ter um interesse maior, né? De você usar formas diferentes, usar círculos, quadrados. Eu acho que também tem o ponto de design que eu não vou abordar aqui, mas que é muito interessante também de estudar de Gestalt e de formas, de psicologia das formas, psicologia das cores também, eu acho que é bem importante. E eu acho que muita gente deixa de lado como as formas geram emoções, né, na pessoa que está olhando a peça e como construir imagens para dar uma determinada emoção definida, assim, aí você faz uma escolha de formas e cores e tudo mais. Enfim, e aí dentro da variedade você pode fazer, como eu falei, de contrastar a unidade, né? E aqui eu usei um exemplo que eu gosto muito porque tem esses dois policiais aqui que meio que funcionam como uma entidade, então eles têm as mesmas formas e, e representam, né, uma autoridade, uma coisa assim. Aí tem as crianças aqui que têm formas mais diversas, mais coloridas, é claramente um contraste, você gera assim interesse visual. Né? As coisas não passam mais não são mais uma unidade. Não sei se eu botei. E aí todo slide de design tem que lançar um Mondrian, eu não deixaria essa passar também. Mas é porque eu acho que esse é um exemplo muito bom para falar de variedade, porque não sei se muita gente sabe a história assim por trás do quadro, mas resumidamente, era a tentativa de Mondrian de chegar no elemento fundamental da arte, né? Chegar no qual que é o cerne da arte. Então, teria só algumas cores, alguns traços, e ele queria chegar num ponto único, assim, numa unidade. E mesmo dentro dessa unidade, ele conseguiu gerar variações no peça para manter esse interesse, né? Tem tamanhos diferentes aí, mas aí tudo ainda segue a mesma estética e as mesmas linhas e, enfim, proporções. E é isso aí, tu apaga o Mondrian do slide. Tá. O último ponto que eu queria falar é de foco, que eu acho que é bom falar ele no final porque ele puxa os pensamentos dos elementos passados também. Gente, avisem se eu estiver falando muito rápido, porque eu acho que pode ter passado rápido demais. Mas enfim, no final vou abrir para comentários de todo jeito. Enfim, e eu acho que o foco ele puxa muito do pensamento dos outros elementos, assim, porque você pensando nisso, você consegue gerar focos de interesse na sua peça, na sua arte, enfim. E aqui eu usei mais exemplos de filmes, como pode ver, tem uma clara inclinação, mas eu acho que eu estou tentando falar, assim, coisas também muito do mercado, porque eu acho que no final de tudo, no final do curso, acho que é, assim, unânime, todo mundo quer estar
exercendo alguma coisa, seja lá qual for, de um trabalho formal ou não, freela, enfim. E aí tem demandas específicas, né? Essa aqui é uma cena em que a, a personagem, ela tava lá com medo tava lá experimentando o desodorante e tal, e aí tem essa cena, esse clipe, em que ele fica bem contrastado, assim, para quem tá visualizando, olhar logo pro desodorante. Então, quais foram as prováveis escolhas que fizeram aí? Primeiro abriram todo o espaço ao redor, né? Você vê, não tem nenhum elemento atrás aqui do desodorante, inclusive tem uma certa moldura aqui que esse quadro faz. As linhas da toalha apontam pro desodorante, e aí já pega aquela coisa do movimento, do olhar, que você usa a linha e você usa elementos da imagem para guiar, né, o olhar da pessoa. E aqui tem várias coisas aqui fazem isso, vários elementos. Os olhos dela olhando para cá, a mão, enfim. E eu nem vou chegar aqui ainda a falar de composição, daquelas regra dos 3/4 e a espiral. Não vou chegar a falar, nossa, eu até esqueci o nome da espiral, proporção áurea. Não vou falar disso porque acho que também é bem batido, mas não quer dizer que não seja importante saber que existe. Fica aí também para futuras, se você se deparar com esse design, não rejeite totalmente. Mas tem sobre isso, né, de você posicionar elementos em regiões da imagem que gera interesse também. E, enfim, esse é o pensamento, assim, que você tem na hora de compor uma cena de um filme, de animação, em que alguma coisa vai estar destacada, né? Outro exemplo também de outro filme recente, do Soul, mais uma vez, acho que junta tudo isso, assim, de que foi falado antes. Primeiro de tudo, há uma unidade aqui, né, entre os personagens das criancinhas, elas todas se parecem. Por mais que você prestar atenção, elas têm uma carinha meio diferente uma da outra. E aí, a propriedade também, só que a varada é mais sutil, enfim, chega nas sutilezas da imagem, mas ele quebra essa unidade, né? Então, ele, por si só, já vira uma cena de foco. E se eu traçasse aqui a lei de 3/4, por exemplo, ele estaria no ponto de interesse, estaria aqui em linhas que se cruzam da imagem. Se eu dividisse ela em 3 partes iguais, na horizontal e na vertical, estaria bem aqui no centro do encontro dessas linhas. Tem um movimento aqui do braço que pula toda essa área. Tem uma moldura aqui da cabeça da personagem que também aponta para ele. Enfim, todas essas coisas assim pensadas para você gerar uma área de interesse, ela ficar harmoniosa na sua peça. E tá. Basicamente eu terminei a parte em que eu queria falar sobre os elementos, né, de coisas que você pensa na hora de unir arte e design. Mas eu queria deixar aqui também leituras, e elas não são recomendadas, assim, a maioria não são recomendadas no curso, mas eu tive que botar nos fundamentos de design. São leituras realmente mais voltadas para ilustração e cena um cenário de cinematografia, filme, animação, porque realmente, assim, é o que eu consigo contribuir mais. Eu sei que tem muita gente que entra no curso, não tem muita ideia assim do que fazer, mas gosta de animação. Eu acho que vale a pena ler. Mas aí eu queria também estender um pouco isso, não falar assim só sobre as coisas. Eu vou disponibilizar esse slide para todo mundo pegar essas recomendações depois. Mas eu queria deixar aqui também, acho que é algo assim até mais importante, que endereços de pessoas que, assim como eu, podem dar algum relato de gente que passou por design e começou com passou pelos mesmos dilemas do primeiro, segundo, terceiro período, que gostavam de ilustração, gostavam de arte, e são pessoas que hoje em dia ou já se formaram ou estão perto de se formar, então acho que quem está entrando agora, quem está novinho no curso, eu acho que vale a pena contatar essas pessoas. Eu tentei botar até descrições assim, mais ou menos o que elas falem, se você se identifica com alguma dessas áreas, né, para falar diretamente com elas. Eu acho que são todas as pessoas que super estariam abertas, sabe, para trocar uma ideia, porque no fim das contas, eu acho que o melhor assim do curso
realmente ficam os contatos, sabe? E pessoas que você encontra e conversa, acho que isso é o que agrega mais. E, e também eu acho que é uma parte muito importante esse apoio entre artistas, né? Porque, infelizmente, não temos sindicato, é meio difícil. E até para pegar jobs também, né? Filas. Enfim, fica aí o contato, quem quiser pintar a tela. Eu também sou super disponível para falar sobre as coisas que eu falei aqui, mais a fundo. Enfim. E aí, eu não sei quanto tempo ainda, não estava olhando a hora. Acho que a gente tem mais ou menos 30 minutos, né? Eu queria abrir, assim, para ouvir. Quem pode ter se identificado alguma coisa, queira comentar, ou como está sendo a sua experiência agora, você que está no terceiro período ou no primeiro. E assim, se quiserem que eu volte também a algum ponto, que eu explique melhor alguma coisa, que eu acho que eu posso ter ido rápido demais, podem falar também. E acho que é isso. Está aberta a mesa redonda. Bem, na minha experiência, a primeira vez que eu recebi uma proposta de trabalho, eu tinha um Behance, e eu acho que tinha 3 coisas, assim. É muito pouco. Mas eu calhei de ir para um estilo muito comercial, assim. Eu assistia muito desenho da Cartoon. Mas para essa área, então, assim, eu tive menos problema de lidar, mas eu sei, eu vi, assim, vi como é que funciona essa coisa de você olhar portfólio, de analisar uma arte para contratar alguém e tudo mais. E, basicamente, o que tem que fazer, eu acho que se você está, assim, testando muita coisa agora, eu acho que vale a pena você botar tudo no seu portfólio, assim, o que você está produzindo. Mas se você está procurando um emprego especificamente e está numa, assim, precisa mesmo, precisa dessa grana, eu acho que vale a pena você escolher um local que você pretende trabalhar ou você pretende mandar uma proposta, mandar para o seu portfólio, ou escolher opções semelhantes, assim, de lugares que você quer trabalhar e ver o que é que, qual é o trabalho dessas pessoas. E, e saber como e, tipo, o que é que eles querem, sabe? E você tentar montar um portfólio mais específico para aquilo. Por exemplo, se você quer muito trabalhar com games, e aí você vai lá no Instituto Games ver que elas postam arte muito tipo carta de Magic, sabe? Aquele coisa mais com brushwork, muito colorido e tal. Acho que vale a pena ficar dando uma estudada e dar um tempo, porque também não tem como você, beleza, escolher aquilo e para eu entrar, preciso estar nesse nível e preciso para, tipo, próximo mês. Para chegar lá, precisa de tempo de estudo, sabe? Então, assim, se você tá aí no segundo, primeiro, terceiro período e ainda tá um pouco na pressão de pegar estágio, mas você não sabe exatamente o que quer, só gosta de ilustrar no estilo específico, acho que vale a pena, assim, se dedicar a aprofundar o que você sabe. E ir vendo esses locais e vendo o que é que você gosta e se identificando aos poucos. Eu acho que é muito isso, assim, não tem como escapar do que o mercado pede, sabe? Se você realmente quer um estágio. Quer dizer, não é nem estágio, né? Eu tô falando um pouco muito do trabalho, porque estágio, supostamente, se você tá no curso de design, já é um grande. É porque não devia pedir portfólio, né? Esse é o negócio. Aí funciona meio como um trabalho. Porque no estágio você tá lá para aprender, né? Você não devia estar com um portfólio pronto, tipo, tudo muito foda, sabe? Não é, você tá no início do curso, acho que tem muita coisa para aprender ainda. Enfim, acho que vale, se for assim, questão de grana, acho que vale a pena pegar um estágio que dá para ir seguindo e que dá para dar seus estudos em casa, ou até se dedicar ao curso mesmo, estudar coisas de design e ver o que você vai gostando. Nossa, eu acho que eu elaborei muito, né? Mas não sei se eu respondi a sua pergunta, Gabriel. Eu acho que o professor que eu mais me identifiquei assim de longe, e eu acho que ele é o que recebe mais proposta de para ser orientador, é nessa área de ilustração, é Silvio. Ele tem uma cadeira assim que me marcou muito, foi a de livros infantis, mas eu acho que tá com outro nome agora, né? Narrativas, artefatos narrativos.
E assim, ele e Hans foram os professores que eu mais pude entregar trabalhos puramente baseados na ilustração, né? Eu conseguia dar coisas ilustradas e estava sem pensar muito sobre design e dar, assim. Mas eu acho que também vale a pena pegar coisas bem de design mesmo, assim, porque, por exemplo, eu peguei web design com Hanoia e depois eu paguei uma cadeira de putz, a história de design com Gisela, e aí o trabalho final era fazer um site, e super ajudou, assim, porque tem coisas que se conectam muito, acho que tudo conhecimento de animais, acho que vale a pena você pesquisar, assim, quais são as cadeiras que... Sim, você acha que tá ouvindo coisas boas do professor, que ele dá muito bem, acho que é sempre muito bom quando você paga uma cadeira que o professor também é empolgado. A Dailton também, eu acho que ele é muito bom, ele é muito artístico, assim, então se você for para uma cadeira dele, você vai ter muita liberdade de modelar personagem, ele fala muito sobre animação. Aí, tá vendo ali, Mirella elogiando a Dailton, olha só, ele é ótimo, vale muito a pena também. Todas as cadeiras dele, eu acho que pagaria todas dele. Ah, gente, não pulem teoria, é legal pagar gentil e ler os livros que ele passa. Nossa, a gente sabe muito, muito, muito. Pagar arte contemporânea com ele tá sendo muito bom, tô pagando agora, eu demorei que só pra pagar. Porque foi isso, meu projeto foi esse. Eu fiz exatamente assim, terceiro ano eu já tava tipo, não quero mais design. E aí eu tive que reaprender a gostar das coisas, aí foi só quando foi se dedicando às cadeiras que eu fui gostando, assim. Então, acho que essa também é uma visão importante para quem está tá pensando ainda, se preocupando com portfólio, para estágio, quando chegar no terceiro período, ter que estagiar. Eu acho que aproveite muito todas as primeiras cadeiras, primeiro e segundo, para criar esse portfólio, com coisas totalmente diferentes. Lembrei agora que um dos motivos que foi a minha primeira contratação foi do livro de Silvio, que viram o livro que eu fiz no Silvio no meu Behance. Aí curtiram e chamaram lá pro estúdio. Então, é isso. Acho que é dedicação nas cadeiras, assim. E aí depois você pega trabalho e acho que dá uma relaxada também um pouco. Na faculdade vira uma segunda coisa, mas ainda assim é importante. Acho que não é bem uma pergunta, mas é mais um adendo também. Eu peguei o bonde andando e estou sentando na janelinha, mas é só para, tipo, estimular vocês também que quando vocês se sentirem um pouco desestimulados com design, procurar cadeiras em outros cursos, procurar cadeiras eletivas, esse tipo de coisa bem massa. Eu paguei cadeira de artes visuais, paguei cadeira de cinema e é isso, assim, tipo. É, mais isso, assim, se vocês quiserem Sim, explorar outras áreas que vocês veem que, tipo, poxa, eu queria estudar sobre tal coisa, mas não tá tendo isso no curso. E o legal é que você consegue trazer a visão de design para as cadeiras que você tá fazendo e trazer essa visão para o restante da galera. Tem umas cadeiras que acabam tendo bastante gente de outros cursos, tipo, a que eu paguei de fotografia e corpo. Tinha, sei lá, acho que mais estudante de design do que de artes visuais. Não sei se é uma cadeira que o pessoal, sei lá, não liga muito ou alguma coisa assim. Mas tinha bastante gente de outros cursos, tipo de psicologia, de pedagogia, umas coisas assim. Então, foi bem legal. Enfim, sim. recomendo. Ah, total. Eu sempre quis pagar cadeiras de outros cursos. Eu tava doido pra pagar roteiro também de cinema. E é muito isso que você falou, dá muito pra levar visão design pra tudo, assim. Porque é isso, é sobre desenvolvimento visual, né? Se planejar alguma coisa. Ai, Mirella, inclusive, saudades. Nunca mais a gente se Saudades, viu. amiga. Eu ia falar aqui, mas. Oh, saudade. Tudo bem. A Oh. Gabriela levantou a mão, pode falar. Ah, teria alguma dica para quem quer trabalhar com ilustração e editorial de livros? Ó, eu acho que se eu for tentar dar uma dica, ela pode não ser muito boa agora. Eu vou até voltar aqui no slide, que tem gente que faz editorial. Para quem faz editorial. Porque eu nunca fiz editorial, nunca fiz livro assim, fora o da cadeira de Silvio, foi o meu único livro.
Então, eu não saberia te dizer algo além do geral, né? Do que eu falei já sobre portfólio, de você fazer algo voltado para isso, começar a ler coisas sobre editorial, como é que funciona, tentar ir pagando as cadeiras, né, de editorial, que tem várias. Tem várias não, né? Mas tem. E montando esse portfólio e indo se tentar trocar ideia com o professor também, com outros alunos. Eu acho que é o máximo de dica que eu consigo dar sobre isso. Não é nenhuma pergunta, gente. É mais, acho que, completando o que Bia estava falando, e uma coisa que acho que está me ajudando também é, tipo, comer as cadeiras de editorial do curso e se atentar muito aos detalhes. Porque essa galera de editorial, essa galera editorial é muito minuciosa, realmente, nesse tipo de coisa que a gente faz, tanto de diagramação quanto de interação da ilustração com a diagramação. Então, eu estou tentando pagar essas cadeiras sempre muito, muito atenta, assim, a esses detalhes e tentando fazer alguns trabalhos que eu acho que valham como uma parte do portfólio também. Sim, sim, incrível. Nossa, foi mal, eu tava pirando aqui no negócio que o Gabriel tava postando. É isso. Nossa, eu nem paguei cadeira doutoral, eu queria muito até me formar, né? Mas do editorial parece ser realmente uma coisa bem complexa, mexe com tipografia, diagramação, várias coisas que assustam um pouco quem chegou no curso pensando só em ilustração, né? Desculpa, Clara, tu fez alguma pergunta que era pra eu estar respondendo? Não, não fiz não. Ah, tá Eu só bom. estava falando o que me ajudou também, que poderia ajudar. Ah, sério. Eu achei que eu tinha perdido. Mas sim, total, paga as cadeiras, paga o que der. Quem que dá editorial? Clara, tu sabe dizer? O professor que dá aula É de editorial? Hans, Bela, Solange também, acho que algumas cadeiras. Solange, ela tem uma cadeira de da da linguagem visual, que vez ou outra ela muda a temática e, e tem uma temática que é editorial. Às vezes ela muda essa temática para memória gráfica e para outra que eu não estou lembrado agora. Mas vez ou outra ela está ofertando uma que é de design editorial. É só isso mesmo, pode falar, bicho. Sim. Pior que eu acho que nem tá rolando mais essa cadeira, porque fiquei um tempão procurando pra pagar. Mas espero que. Mas acho que ela tem chance de voltar em breve, né? Acho que ela é uma cadeira também que dependeria muito do presencial. Não sei. Aí resolveram não fazer. Talvez volte próximo ano. Mas é muito boa mesmo. Acho que os dois professores são muito bons. Acho que a oportunidade que tiver de pagar qualquer cadeira deles vale a pena. Silvio e Hanoia. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Mas a maioria das minhas redes é Bia Geluna. E aí, galera, eu queria perguntar pra tu, Bia. Tu falou do Behance e tal. Qual a plataforma, assim, de divulgação de arte que tu acha, não que tu acha que seja a melhor, mas que tu considera que te rendeu alguns bons resultados? Eu acho que assim, de resultado de chamado para coisa, proposta de commission, trabalho, sempre foi muito mais o Instagram. O Instagram, só que eu sei que ele tá em decadência agora um pouco. Acho que não. Eu recomendo manter lá como uma rede social mais casual, assim, só que eu não gosto muito de postar coisa lá porque a imagem fica com a qualidade horrível. E aí eu tenho uma certa preocupação com isso também, assim, porque eu mantenho o Behance e um ArtStation, que eles comportam arquivos de imagem maiores, aí fica com a qualidade boa. Eu geralmente faço gigantes as coisas, aí eu detesto quando fica pequenininho no Instagram. Aí eu uso lá mais para meio que gerar um certo engajamento, né? Sendo que eu sou uma pessoa assim, ainda muito ruim de redes. Mas eu gosto de manter o Behance e o ArtStation de lado, eu posto as mesmas coisas lá também, para mandar para e-mail para a galera, sabe? Aí eu acho que vale mais a pena
Você ter um pouco desses dois lados, sabe? Uma coisa de qualidade e outra coisa mais para interação, para gerar também. Acho que vale muito a pena manter esses dois, assim. Mais de uma rede, eu acho que é imprescindível para qualquer coisa, até para ser mais fácil de achar, né? Quando lançar o nome do Google, qualquer coisa. Tem o LinkedIn, tem a Behance, tem a ArtStation, se sua arte se couber lá, porque cada lugar é um pouco diferente. Behance é um pouco mais generalizado assim de design. ArtStation é mais artesona assim para game, né? Enfim, saber que plataforma você está apostando, mas ter essa preocupação com qualidade também de imagem. E acho que é isso. Ter um portfólio para mandar e uma rede para engajar. Entendi, valeu. Gosto da qualidade toda porque fica mais fácil roubar. Tem essas coisas de roubar imagem, né? Eu nunca lidei muito com isso. Até com esse negócio novo de NFT, eu nem fui atrás muito, porque muito. Sei lá, eu acho uma vibe meio errada. Mas. Mesmo assim, que a qualidade sendo mais alta nesses sites, eles não são tão incríveis assim. Sempre tem que dar uma diminuída às vezes no final. Tem um site que é bom, assim, se você quiser pegar pequenos freelas de arte, que é o Fiverr, é um site gringo, aí que eu vi Gabriel falando sobre ganhar em dólar. Então, se você quiser ganhar em dólar, tem diversos aqui para mandar para vocês. Não é Fiverr, é Fiverr. Deixa eu pegar. Fiverr com 2 R's no fim. Assim, eu também nunca usei, mas eu sei que ele é bastante usado para pegar trabalho com gringo, commission de ilustração, games. Tem até um Fiverr do Brasil, não sabia. Ah, já? Com certeza, já fiz muita arte de graça. É foda. Nossa, teve uma vez que. Enfim, eu ia contar uma história longa aqui. Alguém tiver mais dúvidas? A Mariane perguntou sobre a mesa digitalizadora. Esse aí é um assunto que eu consigo falar a propriedade. Então, eu sempre usei a Wacom, mas eu uso uma Wacom Pro tamanho médio. Eu já tenho ela faz 6 anos, eu acho. E eu, se vou ser sincera, eu tô pensando em trocar, porque não sei, tem uma mesa agora que tem muita gente usando, e eu acho que ela já está começando a ficar num valor acessível, que é aquela da Ruion. Você desenha diretamente na tela. Agora eu esqueci o nome dela, é Ruion. Eu vou pegar aqui rapidinho e jogar. Mas enfim, você desenha diretamente na tela, e antes a Wacom, ela. Eu nem estou falando certo, Wacom, sempre falei Wacom, mas eu vou digitar aqui para quem quiser saber. Enfim, você desenha diretamente na sala, e antes dela eu acho que o que a Wacom oferecia era extremamente absurdo, assim, você olhava pro valor e você nunca vou ter uma dessa, que era, sei lá, 10 mil, era impossível. Aí ela agora tá no mercado, tem essas coisas que estão ficando cada vez mais acessíveis, sabe? Então, dependendo aí da sua perspectiva de quando quer comprar, acho que pode investir numa dessa também no orçamento, mas se não, qualquer uma da Wacom pequenininha, a One, da Wacom, acho que você encontra por 180 conto, uma usada, 5 conto, uma usada. E acho que o que você tiver disponível para desenhar digitalmente, assim, se for o que você quer, vale a pena estar investindo, sabe? Pelo menos para começar. Nossa, tem uma Ruion de 100 conto? Qual é? Nossa, modelo, sim. Essa modelo de entrada com de 3.500. Muito caro as coisas de lá. Mas eu acho que tem muitas alternativas agora ao Alcon que são mais em conta. Enfim, eu acho que a experiência de desenhar em tela é diferente mesmo, assim. Eu acho que é um investimento para se fazer. Desculpa, amiga, eu te cortei.
Eu tenho, e é uma dica bem básica, assim, mas ela funciona. Que é a mesma coisa que acho que qualquer pessoa que já entrou num cursinho assim de desenho pela primeira vez, o professor pega uma folha em branco e pede você desenhar 100 círculos, tá ligado? E fazer 300 traços, não sei se passou por isso, mas geralmente o que acontece. E eu acho que é a mesma coisa, assim, pra mesa digital, é você pegar a memória muscular, e você ficar testando várias vezes, pegar uma página em branco no Photoshop ou qualquer programa aí e ficar tentando fazer linhas retas, tentando fazendo linhas retas para cima, fazendo várias bolinhas. E eu acho que isso parece ridículo mesmo, mas eu passei por isso recentemente, porque eu passei praticamente a pandemia toda sem desenhar no computador. E se eu fazia alguma arte era sempre com mouse, Illustrator, coisa para o estágio. E aí eu peguei um trabalho agora que eu tô tendo que desenhar na mesa, e no início pareceu que tinham me esmurrado, assim, no primeiro dia desenhando, porque, nossa, eu esqueci como é que desenha, eu esqueci como usa a minha mão. E aí eu apanhei muito, aí fiquei treinando, assim, sabe? Fazendo linha e tal. E aí uma hora você pega o jeito, fica uma coisa bem automática, você nem olha mais pra sua mão, você fica olhando só na tela. Acho que a dica principal é você sempre ter a mão no Ctrl Z, porque você faz um traço, sai errado e Ctrl Z, aí você refaz e faz assim até acertar. Mas aí você tem que aceitar que vai ser um eterno escravo do Ctrl Z, assim. Essa é a parte ruim da mesa. A Mariana perguntou se costumou desenhar pelo Illustrator. Então, eu uso. Oi? Ah, sim. Eu trabalho principalmente no Photoshop, mas eu uso muito o Illustrator, na verdade. Eu uso muito para, por exemplo. Ah, que eu tirei a apresentação, né? Mas, por exemplo, se eu fizer alguma arte que tem alguma textura, ou algum tecido estampado, ou alguma coisa que assim, precisa de um elemento gráfico. Aí eu faço no Illustrator e passo para Photoshop e lá eu faço ajuste. Tipo, eu deformo a camada para ficar do formato que eu quero, ou rotaciono. Enfim, eu uso mais como suporte mesmo. Às vezes se eu fazer alguma coisa com perspectiva, aí eu monto toda a grade de perspectiva no Illustrator, exporto como PNG e boto na tela do Photoshop, sabe? Me ajuda muito, muito, acelerou muito o meu processo, assim, nas coisas que eu faço e recomendo, tipo, explorar, fazer essa união de softwares. Eu acho que vale a pena você explorar, unir qualquer coisa, assim, que possa te ajudar a acelerar. Obrigada por chamar, Gabriel, foi ótimo. Ai, obrigada também. Valeu, gente, por aparecerem aqui.